Amém? Dito tudo isso, o tema hoje é contra cultura. Tema meio diferente, né, de pregação. Contra a cultura. O que será que é uma cultura? Fui buscar o significado e diz assim: cultura é o conjunto de conhecimento, crença, costumes, valores, arte e práticas que um grupo social compartilha e transmite de geração para geração. É muito comum nós ouvirmos: mas não é a minha cultura, não é a cultura da minha família, né? Eu lembro que a cultura da minha família era o seguinte: fazer a comida, a gente pegava, fazia o prato e eu ia para o sofá assistir televisão, almoçando ou jantando. Mas a cultura da família da minha esposa era de todos estarem à mesa. E nós casamos e nós não sabíamos dessa cultura que eu tinha da minha casa e a cultura que ela tinha da casa dela. E logo na primeira semana, depois que nós voltarmos da nossa lua de mel, a minha esposa fez e esqueceu a garrafinha aqui. É sua, irmã? Faz isso, viu? Faz rápido. E ela foi e fez um jantar maravilhoso lá, e fez todo. A outra coisa também, na minha cultura da minha casa, era uma mistura. E quando tinha uma, a gente glorificava ao Senhor. Na cultura dela, era 2 misturas no mínimo. E aí ela fez lá a mesa, caprichou na comida, tinha lá 2 misturas, tinha salada, tudo, arrumou uma mesa bonitinha, copinho, garfo para cortar, garfo para tirar, faca para comer, garfo para limpar, enfim, fez toda lá a mesa posta, né? O que foi? Estou vendo assim? Exagerado, né? Mas foi isso. Aí o bonitão aqui chegou lá. Nossa, que mesa bonita. Foi lá, pegou arroz, feijão, pegou uma mistura e foi para onde? Para a sala. Primeira briga conjugal. Eu preparei a mesa para você pega só uma mistura, tem que pegar tudo, tal. E aí eu fui aprendendo que a cultura dela estava bem mais certa do que a minha. E eu aprendi a sentar na mesa e comer, né? E a gente conseguiu colocar essa cultura na nossa família. E hoje o Lucas, a Larissa também tem essa cultura, enfim. Quando eu vim para Ubatuba, algumas coisas, alguma forma de vocês viverem, do povo de Ubatuba viver, era diferente da forma com que eu fui educado, da cultura lá de São Bernardo do Campo e de São Caetano. Obviamente, eu não estou querendo me ater a essas culturas, a essa forma que nós vivemos. Mas sim, dizer que existe uma cultura também do mundo, uma cultura mundana. E aí eu já quero dizer de primeira mão que a igreja é chamada a uma contracultura, ou seja, a ir contra a cultura dominante deste mundo. Pastor do céu, será? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, presta atenção, que quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Há uma escolha de quem nós queremos ser amigo. Há uma escolha de qual cultura nós queremos reproduzir. Um exemplo menos importante do que isso que eu estou falando sobre a palavra de Deus, mas eu precisei escolher se eu iria seguir a cultura que a Silvia tinha ou eu ia bater o pé e falar: não, vamos cada um comer no seu sofazinho assistindo televisão. Pastor, mas será que é isso mesmo? Que a igreja foi chamada para ir contra a cultura do mundo? Romanos 12, verso 2. Paulo, ao escrever aos romanos, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não nos chama como igreja
para que possamos ser influenciados pela cultura lá de fora. Mas Deus nos chama como igreja a influenciar lá fora. Não é para trazer o mundo para dentro da igreja, mas é para colocar a igreja lá fora, a igreja no meio do mundo. Porque nós não vos peço que os tire do mundo, mas sim que os livre. No mundo tereis, mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Alguém aqui, eu sei que às vezes aparenta, mas alguém aqui não é deste mundo? Eu não vou falar quem, mas teve gente que levantou a mão, vocês acreditam? Tem pessoas que parecem ser de outro mundo, mas nós não somos. Ainda que apareça, ainda que algumas atitudes das pessoas falam, não é possível, essa pessoa é de outro mundo. Como é que uma pessoa faz uma chamada de vídeo 6 horas da manhã para o pastor para mostrar o sol nascendo? Não se manifeste, minha irmã, meu irmão. Ninguém precisa saber quem é você. Chamada de vídeo, João. 6 da manhã. Acordei assustado. Meu Deus do céu. Jesus está voltando. Chamada de vídeo essa semana eu recebi. 6 horas da manhã. Os irmãos que mandam mensagem se entregando. Mas eu fico feliz com essas manifestações, de verdade. Estou brincando, mas eu fico feliz de saber que nós fazemos parte da vida dessa igreja. Nós estamos inseridos na cultura dessa igreja. De coração mesmo, eu fico muito, mas muito feliz. Nós somos deste mundo. Não tem como a gente se colocar numa redoma de vidro e viver nesse mundo como se nós fôssemos de um outro planeta, de um outro mundo, de um outro universo, de uma outra, como diz agora, o negócio da Marvel lá, tem... Como que é? Dimensão, não. Ah, esqueci, depois eu lembro. Oi? Isso, multiverso. Não tem como dizer, nós somos deste mundo. Nós passamos frio, nós passamos calor, nós temos às vezes fome, sede, nós sentimos cansado, muitas vezes nós estamos sem paciência, muitas vezes nós não estamos com muita conversa, às vezes nós estamos com muita conversa, tem dia que nós estamos todo alegre, brincando com todo mundo, tem gente que a gente não quer brincar com ninguém, enfim, nós somos deste mundo. Então, vivendo nesse mundo, aonde a cultura desse mundo, como a própria palavra diz, não é para que a gente venha se agarrar a ela, mas sim que nós devemos influenciar. Então nós temos que entender que nós temos que viver nesse mundo, não para se moldar a este mundo, mas como igreja do Senhor, a influenciar este mundo, a pregar a palavra, a mostrar que existe um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que está disposto a transformar a nossa história. Estamos estudando o livro de Gênesis e entramos na história de Abraão. E nós aprendemos na terça passada que não houve mérito nenhum em Deus chamar Abraão. Abraão não era o super crente, não era o filho de pastor, não era aquele homem que andava certinho, não. Abraão vem de uma história, de um contexto, uma cultura que adorava a vários deuses. Mas Deus chama Abraão. Não porque ele merecia, não porque ele era bonitinho, não porque ele era perfeitinho. Chama porque Deus assim o faz. Deus chama pessoas improváveis para influenciar o mundo. Deus está falando, olha Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra. Vem que eu vou te levar a viver uma nova cultura. E através da sua vida você vai influenciar um monte de povo. E hoje nós podemos dizer que espiritualmente nós estamos sobre a mesma promessa que foi feita a Abraão. Está lá em Gálatas. Como podemos então exercer esse tamanho chamado em contra uma cultura que muitas vezes nos ensina coisas que a Bíblia condena, ou nos leva a normatizar coisas que a Bíblia não normatiza, que a Bíblia condena, que a Bíblia aponta, fala, não é esse caminho. Como entendermos
que o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela foi importante, foi necessária, mas ela apontava para uma nova aliança, aonde aquela aliança não é necessário mais cumpri-la, mas sim, nós estamos vivendo sob nova aliança, sob o governo de um novo sacerdote, e onde há mudança de sacerdote, há mudança de lei, a lei foi mudada, Jesus veio cumprir a lei, cumprir aquilo que a lei da antiga aliança apontava para ele, lá em Mateus 5, 6, 7, no Sermão do Monte, ele fala, olha, antes era assim, mas agora vai ser assim, antes era dessa forma, agora vai ser assim. Há um tratado teológico ali que o próprio Jesus nos ensina, mas muitas vezes nós estamos agarrados às coisas do passado, fazendo práticas, fazendo coisas, defendendo bandeiras daquilo que Deus falou que não precisa mais. Existe uma cultura do reino dos céus. E é essa cultura que nós somos chamados a viver. E aí o texto que eu quero ministrar hoje está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 18. Micael teve alta, né? Para quem não sabe, ele ficou internado. Teve um inchaço no corpo, enfim, nós estivemos lá orando com ele também durante a semana. E graças a Deus, na sexta-feira ele teve alta, está em casa, está se tratando. E assim a igreja caminha, né? Orando, crendo que Deus está no controle e cuidando dos seus. Filipenses 2, a partir do verso 5, mesmo assentados, mas em reverência ao que a palavra do Senhor diz, leamos, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Eu te peço agora a tua direção, ó Pai. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu tenha clareza em trazer a sua mensagem. E que possamos, ó Pai, ouvir somente a tua voz. Toda inquietação, toda desatenção, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Que em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Alguns ensinamentos aqui para a nossa vida, para que possamos, como igreja, viver nessa contracultura. Primeira coisa, ter como referencial Jesus. Sabemos que Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele usa gente. Deus não usa coisas, Deus usa gente. Pessoas improváveis,
Abraão era improvável. Moisés era improvável. José era improvável. Davi era improvável. O Márcio era improvável. Vocês são improváveis. Deus é especialista em usar pessoas. Deus poderia resolver tudo no estalar de dedo. Deus poderia enviar seus anjos. Deus poderia fazer da forma diferente do que nós achamos que deveria, enfim. Porque Ele é poderoso, mas ainda assim, diante da sua soberania e diante do seu poder, Ele escolheu usar gente. Deixa eu falar, Deus escolheu usar vocês. Ele escolheu, mas pastor, eu sou meio esquisito. Bem-vindo ao clube dos esquisitos. Tá rindo por quê, Dani? Olhando para mim? Você está me achando esquisito? Depois do culto, no gabinete, tá bom? Seu Rogério, tem muito para conversar. Deus usa. Claro que o João, o Café, o Sérgio, a Érica, claro que cada um de vocês tem que ser exemplo. Não podemos nos esconder atrás, mas eu sou pecador, eu sou improvável, então eu sou assim mesmo. Não, não. Mas nós temos que entender que o nosso referencial tem que ser Jesus. Olha só que Paulo começa aqui no versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E esse pensar não está ligado somente àquilo que a gente pensa. Vou dar um exemplo, para ficar claro. Tem a ver com ação, com atitude. Vamos supor, ninguém pega o celular agora na mão, por favor. Se alguém pegar o celular agora, vai ser comida de bicho. Vai ser comida de bicho. Se alguém pegar o celular, vai ser comida de... Vamos supor que o pastor começasse a dançar aqui. Dançando. Aí alguém de vocês poderia falar, o pastor pensa que sabe dançar. Esse pensa que sabe dançar, da coisa que a gente faz, né, baby? Não estava no esboço, agora que... Quando a gente fala, ele pensa que sabe alguma coisa, é porque ele está fazendo algo de que ele não sabe, mas ele acha que sabe. Ele está agindo, fazendo coisa. Ele pensa que entende de pintura. Ele pensa que entende de medir calçada. Ele pensa que entende de cuidar, de receitar remédio. Tem gente que pensa que é médico. Google, né? Google, aí a gente vai. As irmãs, tudo rindo. Nem vou olhar, ficar com a cabeça baixa. Porque eu sei que nessa igreja não tem ninguém que fica passando remédio um para o outro. Assim, toma esse que é bom, toma esse que é bom. Eu sei que isso não acontece aqui no meio de nós. Eu penso que eu sou alguém. E às vezes a nossa atitude não mostra que você é aquilo. Quando Paulo fala, olha, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Paulo está falando, olha... Não é para você achar que você é alguma coisa. Você tem que olhar para o referencial de Cristo. Por isso que eu tenho dito aqui, redito, falado, refalado. Olha, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Faça para Ele, cante para Ele, trabalhe para Ele, faça tudo para Ele, porque Ele é o nosso referencial. Tende em vós a mesma forma de pensar, tenha entre vocês, está no plural. Sabe o que Paulo está falando? Que para nós sermos igreja, nós temos que pensar como Cristo. E como Cristo pensa? Como Cristo age? Através da misericórdia dele. Diz lá em Lamentações que a causa de nós não sermos consumidos é por conta da misericórdia do Senhor. Quem aqui deveria ser consumido por conta dos seus pecados? Levante a mão. Mas nós não somos consumidos por conta da misericórdia.
favor, aquilo que nós deveríamos receber de Deus, Ele não derrama sobre nós. Olha que Deus bondoso. Aí quando o apóstolo Paulo fala, tende em vós a mesma forma de pensar em Cristo, sabe o que Paulo está falando? Olha, igreja, da mesma forma que o nosso Deus age de misericórdia sobre nós, Solange, João, nós temos que agir de misericórdia sobre as pessoas, Rose e Silvio. Devemos agir com misericórdia. Sabe quando nós queremos ser grossos, ser mal com a pessoa, falar aquilo que a pessoa merece ouvir, fazer aquilo que a pessoa merece receber, nós agimos com misericórdia e não fazemos, porque nós estamos andando da mesma forma de pensar de Cristo, que é olhar para a minha vida, Érica, olhar para a sua vida, Gilvan. Deus fala, nossa, mas que cabeçudo, já ensinei, já mostrei, a vontade é de fazer ele ser consumido, mas ele não faz, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, está sobre as nossas vidas. Então quando o apóstolo Paulo fala, tende em vós a mesma forma de pensar, vocês, nós, igreja, precisamos ser misericordioso, agir com misericórdia. Deus não nos chama para agir com juízo, Deus nos chama para agir com misericórdia. Quando eu olho para Sara e falo, ai, deu vontade de falar umas verdades para essa menina, ai, que vontade de falar, mas eu vou falar, porque ela merece ouvir, porque ela e Deus vem com a misericórdia. E aí eu vou e falo, Sara, Deus te ama, irmã, trata bem, renova as misericórdias, precisamos agir com misericórdia, para que assim possamos ser igreja. Diz a palavra que reino dividido não ter a mesma forma de pensar de Cristo, agir com graça. Aí é o contrário, se a misericórdia a gente não recebe aquilo que a gente merecia, a graça a gente recebe aquilo que nós não merecíamos. Eu não merecia ser pastor, eu não mereço ser pastor, é graça, favor imerecido. O Senhor transformou a minha história, a minha vida, a minha família, não porque eu era bonzinho, pelo contrário, eu estava perdido, morto nos meus pecados, nos meus delitos, vivendo numa noite, fazendo um monte de coisa errada, e Deus, pela sua graça, me alcançou. E eu tive a minha vida restaurada, eu tive a minha família restaurada. Eu não repeti a história dos homens da minha família, mas pela graça eu consegui mudar a história, um favor imerecido. Essa graça que me alcança, essa graça que me transforma, está disponível para todos. Mas muitas vezes nós não agimos com a mesma graça que Deus age sobre nós. Falamos, o Maico não tem jeito, o Pedro chegou agora, isso aí não tem mais jeito, ao Rogério muito menos, o casal lá bonitinho, vestido igualzinho, camisa igual, verde, faltou só o crachazinho, que bonitinho, tá uma gracinha os dois bonitinhos, vestido uniforme, lindo, boa iniciativa, podemos repetir isso, os casais que ficaram na recepção, vinham uniformizadinhos assim, que gracinha. A graça do Senhor, agir com graça, é olhar para a vida da pessoa e falar, é um pecador, é uma pecadora, está com a vida toda torta, está com a vida toda arrebentada, mas nós cremos que a salvação é pela graça, e se pela graça nós somos salvos, e se essa graça me alcançou, essa graça também está disponível para esse cabeçudo, para essa cabeçuda, para esse perdido, para essa perdida, porque nós também estávamos perdidos, e essa graça nos alcançou. Então nós precisamos ser uma igreja que tem a mesma forma de pensar de Cristo. E qual que é a forma de pensar em Cristo? Quando ele olha para as pessoas, ele não coloca um rótulo, ele não risca, mas ele olha com um olhar, olhando assim, falando, olha, essa pessoa pode ser transformada pelo poder que há no Espírito Santo. Então nós precisamos crer nessa ação. Precisamos crer. Não limite essa graça à igreja, essa graça está disponível a todos. Outra coisa, para nós termos um referencial como Jesus, dessa forma de pensar, é renunciar aos nossos privilégios. Difícil, né? Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Nós servimos a um Deus que, ao invés de pedir sacrifício, Ele se fez sacrifício. Queridos, isso é tremendo. Um Deus que, ao invés de falar assim, ó, Márcio, você vai ter que subir a escada de joelho. Olha, Márcio, você vai ter que participar das 7 semanas da cura, 7 semanas do milagre, 7 semanas, você tem que dar 7 voltas em volta da igreja, você tem que mergulhar e desmergulhar 7 vezes. Você tem que fazer isso, ao invés de Ele pedir um sacrifício para mim. Ele me amou e Ele se fez sacrifício, porque na cruz Ele levou sobre si o meu, os seus, os nossos pecados, as nossas enfermidades. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo através da cruz de Cristo. Um Deus que não pede sacrifício, mas um Deus que se faz sacrifício. Ele pedia sacrifício lá no Antigo Testamento. Na antiga aliança era necessário oferecer no sacrifício, mas na nova aliança Ele é o sacrifício. E nós precisamos entender isso, que Cristo fez o que era necessário. E mesmo assim, sendo um Deus, Ele abre mão do privilégio de ser Deus. Ele não deixa de ser Deus. Ele foi 100% Deus, 100% homem. Mas Ele abriu mão desse privilégio. É como se Ele limitasse a ação dele como Deus para se tornar uma figura humana. Mas quantas vezes nós brigamos pelos nossos privilégios? Não, mas eu sou dizimista, então eu vou fazer desse jeito, vou sentar assim, vou fazer assado porque eu sou dizimista. Como se ser dizimista é você comprar o direito de fazer o que você quer dentro da igreja. Não é isso. Se você faz isso com o teu dízimo, por favor, não precisa dar mais dízimo, porque dízimo não é para isso. Dízimo não é para comprar privilégio. Pode ser dízimo alto, dízimo baixo, pode ser o dízimo que for. Se você está dando dízimo, achando que por você dar dízimo, você vai ter privilégio aqui dentro, meu querido, minha querida, pare de dar dízimo já, porque você está dando dízimo de forma errada. Nós não abrimos mão do privilégio, às vezes, de sentar onde nós queremos. Lá vai o pastor de novo falar do lance de sentar. Nós não abrimos mão, às vezes, louvor, do privilégio de cantar a música que a gente gosta. A gente não abre mão, a gente não abrimos é forte, né? A gente não abre mão, às vezes, do privilégio de ser considerado pastor, né? Mas eu sou pastor. Me respeite, que eu sou pastor da igreja. Você não pode fazer nada sem falar comigo. Você não pode trocar de carro sem falar comigo. Você não pode viajar sem falar comigo. Você não pode fazer nada sem falar comigo, porque eu sou autoridade espiritual. Eu sou o pai espiritual. Eu sou o líder espiritual. Eu sou a cobertura espiritual. Eu sou uma mentira quem fala isso. A gente não abre mão do nosso privilégio, mas Jesus abriu mão do privilégio de ser Deus para se tornar figura humana. Ele faz isso obedecendo. Olha só o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se... Versículo 7. Muito bem, Michel, está esperto. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A obediência é independente da circunstância. Não é obedecer porque você vai ter um benefício. Não é obedecer porque você vai ter algo em troca. É obedecer porque a palavra orienta nós obedecermos. A palavra do Senhor nos orienta a nós obedecermos a palavra do Senhor. Não é para me obedecer. É para obedecer a palavra do Senhor. E se vocês entendem que aquilo que eu trago para vocês está alinhado com a palavra de Deus, então obedeça. Se você não entende, se você não crê, se você aprendeu diferente, por favor, me procure, vamos conversar, vamos debater, vamos dialogar, vamos acertar com base na palavra. Mas em nome de Jesus, precisamos ser uma igreja obediente à palavra do Senhor. Porque assim foi que Cristo fez. Diz que ele se esvaziou, e esse esvaziar não é no sentido de deixar de ser, no sentido espiritual, mas sim no sentido natural. Ele precisou se esvaziar para tornar como nós. Quando o texto diz que Jesus se esvaziou
para se tornar figura humana. Sabe o que está nos ensinando? Que nós somos, eu não estou falando vocês, nós somos seres vazios. E esse vazio que há em nós só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Podemos tentar preencher com comida, com dinheiro, com festa, com tantas outras coisas. Nada pode preencher esse vazio que há em nós. Somente Cristo Jesus pode nos preencher. Amém, Alice? Tá ligada, né? Nem chora com o grito do pastor. Pedro também não. Aí, continua gritando. Esse vazio que há em nós só pode ser preenchido com algo chamado Jesus Cristo. Diz que ele se torna servo, forma de servo. E esse servo aqui, interessante, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas só recapitulando. A Bíblia no Novo Testamento, ela é escrita na língua original, na língua grega. Existe uma palavra, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, depois vocês me corrigem, mas enfim, só para vocês entenderem. Uma palavra chamada doulos, que significa escravo. Só que quando a Bíblia foi traduzida, por conta da escravidão, houve um cuidado para não dizer que Jesus se tornou escravo, que nós devemos ser servos, ou seja, que nós devemos ser escravo. E aí usou em várias partes da Bíblia como servo. Mas essa tradução de servo, ela se aplica muito bem a escravo. Por quê? Porque escravo, obviamente no contexto da época, ele não tinha vontade. Ou melhor, ele até poderia ter vontade, mas ele obedecia à voz do seu Senhor. Ah, eu estou com vontade de passear. Ele ia até o seu Senhor, posso passear? Não. Então tá bom, estou com vontade, estou querendo, mas não vou fazer. Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está com dúvida? A Bíblia está falando. Pelo contrário, ele, ou seja, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus se tornou escravo de Deus. É forte isso, né? Mas ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vou fazer a minha vontade. Está certo isso, igreja? Sim ou não? Quem acha sim, levanta a mão. Quem acha não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão, né? Jesus está indo para ser crucificado. E diz que ele, ao orar, ele soa sangue. E é comprovado, já falei isso uma vez também, que cientificamente, que quando você é colocado num nível de estresse muito intenso, você pode vir a suar sangue. Isso é comprovado cientificamente. Tem um nome aí bonito, que eu não se lembro agora, mas enfim, isso existe. Não agora, depois em casa, se dá um Google, você vai ver que existe uma pessoa sendo colocada no nível de estresse. E diz que Jesus suou sangue, por quê? Porque ele estava no nível de estresse. Jesus humano, no nível de estresse muito grande. E aí ele ora ao Senhor: Pai, se for possível, me afasta disso. Se for possível, me tira disso. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está falando? Pai, a minha humanidade está gritando, a minha humanidade está sangrando, porque está muito pesado, está muito tenso. Se for possível, Deus, me tira dessa, mas contudo, não faça a minha vontade, faça a sua vontade, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu dono. Quantas vezes nós não abrimos mão da nossa vontade, que vamos até o fim? Jesus está nos ensinando aqui a abrir mão da nossa vontade. Não estou dizendo que você não pode ter vontades. Não estou dizendo que você não pode lutar pelas suas vontades. Eu estou dizendo que a sua vontade tem que estar submetida à vontade de Deus. Queridos, para nós influenciarmos, para nós vivermos essa contracultura, precisamos entender que não é sobre nós, mas sim sobre Jesus. Verso 9, 10 e 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vivemos hoje a cultura das redes sociais, aonde o seu post tem que ter várias curtidas. Estava assistindo um vídeo e um cara começou a falar muita coisa que eu creio, muita coisa que eu concordo. E fica tranquilo se você não concorda. Isso aqui não vai te levar para o céu, não. É apenas um posicionamento em relação à rede social. Tem coisas que toda pessoa tem que postar, tudo ela tem que mostrar. Há uma necessidade de mostrar e muitas vezes se mostra algo que não é real. Postamos só o nosso bem-estar, o nosso passeio. Vocês nunca viram o pastor Márcio postar assim, lavando louça e falando: olha, estou lavando louça porque a Silvia me deu uma surra hoje, me brigou comigo. Esse dia um irmão da igreja, não vou falar quem é, mandei mensagem, falei: irmão, tem como você vir me ajudar aqui na igreja? Ele falou: não, porque eu estou lavando o banheiro. Eu falei: mas que come mole é esse? Falei: fala para a Solange que depois você lava o banheiro, vem para a igreja. Ai, falei, irmã, perdão. Não era para falar. Essas coisas a gente não posta. Mas há uma necessidade de nosso nome ser... Gente, é muito louco. Quando eu cheguei aqui, conhecendo algumas pessoas aqui de Ubatuba, que não são dessa igreja, e quando descobrem que sou pastor, eu falo: de onde, que igreja você é? Ah, eu sou da igreja Tototó. E que igreja onde é? É do pastor fulano, do missionário, do apóstolo, do presbítero, do pastor. A igreja ali, metodista, que igreja? Ah, do pastor Márcio. Pelo amor de Deus, não fale isso. Eu não quero que essa igreja seja conhecida como a igreja do pastor Márcio. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ter curtidas, eu não quero ter seguidores. Eu quero que essa igreja seja conhecida como a igreja de Cristo Jesus. A igreja que ama, a igreja que serve, a igreja que quando uma família vem visitar, e desculpa falar aqui, pode falar ou não? Que você falou lá, que você foi bem acolhida, que você gostou daqui, que amou, gostou do pastor, pode falar ou não? Acabar o culto e fala: pastor, melhor eu voltar para bola de neve. Irmã, se precisar, a gente põe uma prancha aqui no altar. Se esse é o problema, fica aí com a gente. A gente ama vocês. Uma igreja que seja conhecida como uma igreja de Cristo. Mas hoje há uma necessidade do ser humano que o nome dele seja exaltado. Ah, fui eu quem fiz. Ó, tá vendo aqui essa pintura? Eu ajudei, eu que fiz. Tá vendo a igreja? Eu que limpei. Tá vendo essa mesa? Eu que dei. Tá vendo esse copo? Eu que peguei. A gente tem essa necessidade de colocar o eu. Mas olha só, o que Deus faz aqui, olha. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Deus exaltou Jesus de tal forma que ele diz que ao nome dele toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai reconhecer que ele é o Senhor. Quem nos exalta é Deus. Só que interessante que antes de exaltar, voltando um pouco no versículo 7, diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A exaltação foi um resultado da humilhação e da obediência. Quantos querem ter seu nome exaltado? Então se humilhe e obedeça. Precisamos de uma igreja que tenha disposição em se humilhar na presença do Senhor, em dizer: não é do meu jeito, em obedecer a palavra de Deus. E ainda que o teu nome, o meu nome venha a ser exaltado por algum motivo, que essa exaltação seja para a glória do nosso Deus. Ainda que essa igreja cresça muito, as pessoas falam: nossa, que legal, o pastor Márcio está fazendo um bom trabalho. Que ainda assim isso não venha entrar no meu coração, mas que isso venha exaltar o nome do Senhor.
Porque Ele, pela graça e misericórdia, está usando um pecador para conduzir uma igreja pecadora. Para que essa igreja, para que esse pastor possa um dia estar vivendo na glória com o Senhor. Queridos, Paulo continua, a partir do verso 2. Algo que eu já disse também aqui algum tempo atrás, sobre nós vivermos como salvos em Cristo Jesus. Nós não podemos, não devemos restringir a salvação apenas quando Jesus voltar, ou apenas quando Jesus nos recolher. E muitas vezes nós vivemos assim, nós condicionamos a salvação como se fosse algo pós-morte ou pós-vinda de Cristo. Mas olha que interessante, no versículo 12 e 13, Paulo diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha só o que ele fala: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim, a forma como vivemos apontará para a verdadeira salvação. Paulo está dizendo, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. É fácil ser crente aqui dentro. E ainda às vezes aqui dentro a gente dá uma escorregada. Não dá? Ainda aqui dentro, às vezes, o pastor falha, vocês falham. Que está lá fora. No dia a dia, no trabalho. Ah, mas agora o pastor não está vendo. Mas Deus nos vê 24 horas por dia. 7 dias da semana. 365 ou 366 dias no ano. O Senhor está nos vendo a cada instante, a cada momento. Digo mais. E digo mais. Varão e varoa, eis que te digo, ele não só vê, mas ele também vê o que a gente está fazendo, mas ele também enxerga o que nós estamos pensando. Ele sabe as nossas intenções. Então precisamos viver como pessoas salvas em Cristo Jesus. E precisamos entender que salvação é viver para Cristo, obedecendo em tudo. Interessante que ele fala assim: desenvolva a sua salvação com temor. O que será que é viver como uma pessoa salva, temendo ao Senhor? Quem aqui já achou o seguinte, ou quem acha, que temer ao Senhor é ter medo daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas? Quem já pensou assim? Só porque eu levantei a mão, vocês levantaram, né ou não? Já pensou nisso? Não é isso. Durante muito tempo eu pensei que temer ao Senhor é falar, meu Deus, Ele vê o que eu estou pensando, Sérgio, e agora? Eu pensei mal do irmão, eu pensei mal da irmã, eu pensei mal da minha família, eu pensei mal, enfim, da igreja, eu pensei mal do meu pastor, do meu bispo, eu pensei mal, ai, Deus viu, e agora? Estou consumido, vou ser consumido, vou ser, sei lá, expulso. Mas esse temor não tem a ver com o que Deus possa fazer conosco. Mas esse temor deve ser daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Quem aqui já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora a pergunta é: Jesus tem aceitado a sua vida? Jesus nos aceitou. Na cruz Ele já mostrou isso, antes de nós nascermos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito antes nós sermos formados, muito antes, a palavra diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Apesar dos nossos pecados, Ele escolheu ir para a cruz, obedecendo ao Deus Pai, por amor a nós. Então Ele já havia receitado Ele já havia aceitado, falou, olha, eu aceito ir para a cruz, por amor, para que quando essas pessoas reconheçam isso, diz a palavra, possam ser salvos. A pergunta é se Jesus tem aceitado a nossa vida. Porque aceitar Jesus em nossa vida é fácil, gente. Um Deus que nos ama apesar dos nossos pecados. Um Deus que se a gente errar, Ele nos perdoa.
Talvez eu erre com a Rose e ela não me perdoe. Talvez eu erre com o café e ele não me perdoe. Talvez eu erre com a Gilda e ela não me perdoe. Enfim, porque nós somos seres humanos. É o contrário, é verdadeiro. Talvez eles errem comigo e de repente eu tenha dificuldade em perdoar. Ou eu perdoo daquele jeito, sabe? Eu perdoo, mas não quero olhar nem pintado de ouro na minha frente. Ou seja, não perdoo porcaria nenhuma. Mas nós servimos a um Deus que ainda que a gente faça um monte de coisa errada para Ele, Ele sempre nos perdoa. Ele sempre nos dá uma nova chance. Olha só como é fácil receber esse Deus em nossas vidas. Agora a pergunta é, Deus tem aceitado a nossa forma de viver? Porque se nós vivemos como pessoas salvas, a resposta tem que ser sim. Mas se nós não vivemos como pessoas salvas, a resposta vai ser não. Deixa eu falar algo para você nessa noite. E eu já falei isso 327 vezes, até a última contagem. Não ache, não caia na ilusão de que você pode ser igreja longe da igreja. Não caia nessa conversa do Satanás, que você pode ser igreja sem estar na igreja. Não troque por nada estar na igreja. Estar na igreja é você reconhecer que você é salvo em Cristo Jesus. Estar na igreja não é para você ir atrás da bênção. Vou pegar algo que eu recebi hoje, não é meu. No final eu falo o autor. Quando Deus chama Abraão e fala, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, parará, parará. Ele diz, se tu o quê? Ele não fala, olha, vai atrás da bênção. Ele fala, se tu uma bênção. Deus está falando, para de correr atrás da bênção. Se você é uma bênção. Não é minha frase isso, não fui eu que tive a revelação, foi o pastor Silvio. Ele mandou de um processo que ele está passando, de um sermão para eu olhar e estava escrito lá. E eu falei, mano, eu amei, vou copiar. Pronto, copiei, mas dei o nome do autor. Tremendo isso. Deus podia ter revelado para mim primeiro, não para ele, né? Deus não nos chama. É brincadeira, tá, gente? Por favor. É brincadeira. Deus não nos chama para ficar correndo atrás de bênção. Deus nos chama para ser bênção. Mas hoje a cultura qual que é? Vem para minha bênção, para minha igreja, porque aqui você vai receber a sua bênção. Vem na minha campanha, porque na minha campanha você vai receber a bênção. E se isso tem algum fundo de verdade, tem um grande perigo, porque tem muita gente correndo atrás de bênção, deixando de ser bênção. Viver como pessoa salva é entender a grandeza de servir ao Senhor. Versículo 14 e 15 diz, façam tudo sem murmuração, sem discussões. Fácil isso, né, gente? Façam tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos uma tendência em murmurar. E aí eu fui pesquisar, estudar, entender qual a diferença entre murmurar e reclamar. Quem aqui já reclamou de algo? Levanta a mão. Não precisa levantar, não. Quem aqui não precisa levantar a mão? Já reclamou de levantar cedo na segunda-feira para ir trabalhar? Não precisa levantar a mão. Quem já reclamou da comida que tinha, da roupa? Eu sei uma coisa aqui que é raro, mas quem já reclamou da esposa? Misericórdia, irmão. Quem já reclamou do marido? Os casal assim. A Rose está até olhando para o outro lado, né? A gente tem a tendência de reclamar. Às vezes dos filhos. Uma coisa eu sei, que vocês nunca reclamaram, mas quem aqui já reclamou em algum momento do pastor?
Qual a diferença de reclamar e murmurar? De forma bem resumida, murmurar é reclamar disfarçado. Vou falar de novo. Murmurar é reclamar disfarçado. Sabe o que é isso? É assim. Ô irmão, você pode... Deixa eu ver se eu estou bem. Olha. Estou bem, vem. 55 anos. Ó. Assim, irmão, você pode arrumar as cadeiras? O irmão fala assim, posso, pastor. Que legal. Ele reclamou, sim ou não? Sabe o que é murmurar? Ai, que saco, viu, mano? Eu já arrumei essa cadeira semana passada. E agora o pastor pediu para de novo. Só eu. Por que não chamam outra pessoa? Ah, tem lá o fulaninho que nunca vem na igreja, nunca ajuda nada. Só quer vir reclamar da cadeira ainda. Ai, que saco, viu, meu? Toda vez eu tô na escala já faz... Faz, mas murmura. Murmurar é reclamar disfarçado. É você ver a pessoa fazendo, achando que é uma bênção, mas de repente a pessoa está murmurando. Errou de novo. Eu na escala de novo. Tudo eu nessa casa. Está dizendo aqui, olha, façam tudo sem murmuração. E nem discussão. Ah, mas você quer fazer, não quer, não faça, mas não dá trabalho. Não fica murmurando, porque nós estamos vivendo com pessoas salvas. E quando a gente vive com pessoas salvas, a gente faz com alegria, porque nós estamos fazendo para o nosso Deus. Consegue entender a grandeza em servir ao Senhor? Mas às vezes parece que a gente está servindo ao próprio Satanás. A gente vem na igreja com uma cara emburrada, faz as coisas reclamando. E se não reclama o pastor, fica murmurando pelos cantos da igreja, ou fica murmurando internamente. E ainda que o pastor não consiga enxergar, ainda que o líder não consegue enxergar, Deus sabe que você está murmurando. Então faça com alegria. Se é para murmurar, se é para murmurar, por favor, não faça. Vou falar de novo. Se é para você fazer qualquer coisa na igreja, murmurando, por favor, não faça. Ainda que a gente precise de trabalhadores, não faça. Estou te poupando de pecar. Tá? Estou te poupando de pecar. Se é para fazer murmurando, discutindo, não faça. De verdade, gente. Estou poupando vocês de pecar. Viver como pessoa salva é fazer a diferença, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Vou fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo, tá, gente? Se não der certo, você me perdoa. Consegue perceber alguma coisa diferente no púlpito? Michele, apaga todas as luzes. Todas as luzes, Michele. Desliga o projetor também, ou põe tela preta, sei lá. Faz o seguinte, coloca aquela imagem da cruz com fundo preto. Que você não gosta, que eu fiz, e você não põe de jeito nenhum. Eu não gosto dessa cruz. Olha que bonita o pastor fez. Há uma diferença aqui. A luz, ela faz diferença quando está tudo escuro. Tá vendo aqui, ó? Ó, consigo iluminar o caminho aqui, ó. Acende as luzes agora, Michele. Pronto. Não faz nenhuma diferença mais.
apaga essa aqui. Não faz nenhuma diferença mais. Quando Jesus... Tinha que pegar aquela lanterna sua, João, para a gente fazer esses... Quando Paulo está falando aqui, olha, no qual vocês brilham como luzeiro no mundo. O mundo está em trevas. E nós só podemos brilhar no meio das trevas. Brilhar quando está tudo aceso aqui. Tá aí, irmão? Olha, irmão, se eu soubesse. Eu tinha feito o teste antes, mas enfim. Brilhar aqui a hora que está tudo aceso não faz diferença. Agora, quero ver brilhar no escuro. Brilhar na escuridão. Brilhar quando os amigos forem contar uma piada pornográfica, uma piada maliciosa, e você falar, por favor, não. Aproveitando, queria pedir encarecidamente que nós não usássemos aqui dentro da igreja nenhum tipo de brincadeira maliciosa. Eu tive conversa com mais de 8 pessoas. E eu já estou avisando antes, para não achar que é só comigo, pastor. Não, foram mais de 8 pessoas da igreja, algumas que estão aqui, outras que não estão, sobre brincadeira maliciosa, brincadeira com duplo sentido. Se alguém dentro da igreja fizer, eu vou convidar para ir no gabinete e a gente conversar. Então não quero brincadeira de ficar usando, sabe? Mas antes. Agora é assim. Então não quero mais brincadeira aqui dentro. Pastor, que tipo de brincadeira? Falar da água de Campinas, falar do número 24, não quero mais. Não é mais para fazer esse tipo de brincadeira aqui dentro da igreja. Brincadeira maliciosa, brincadeira com duplo sentido. Se essa é uma prática comum sua, faça da porta da igreja para fora. Aqui dentro, se fizer, vai ser chamado a atenção. Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja novo, quer seja velho, quer seja pastor, quer não seja pastor, será chamado a atenção. Porque nós precisamos ser luz. E luz tem que brilhar no meio das trevas. Nós não podemos ser trevas. Precisamos ser luz. E a luz escancara as trevas. A luz, quando chega nas trevas, a treva, dizem os estudiosos que não existe a escuridão. A escuridão é apenas ausência. Sabe por que o mundo está em trevas? E a própria palavra do Senhor diz isso. Porque há ausência de luz lá fora. E há um chamado para mim e para você, para que nós possamos ser luz. Então nós não podemos ser luz tendo brincadeiras maliciosas. Nós não podemos ser luz usando um palavreado chulo, usando gestos que remetem à pornografia, a palavrão. A palavra do Senhor nos orienta a isso. Eu estou dizendo com muito amor, com muito carinho, aproveitando que nós estamos entre pessoas da igreja, não tem ninguém visitando hoje. Isso é uma orientação pastoral, um pedido pastoral. Eu não tenho o poder de controlar a sua vida lá fora, mas eu queria pedir encarecidamente que aqui dentro da igreja nós nos vigiássemos com isso. Por fim, salvação é estar preparado para as lutas. Viver como pessoas salvas é entender que lutas virão. Ser salvo não é viver num parque de diversão. Ser salvo não é achar que tudo vai cooperar e tudo vai ser mil maravilhas. Não. O irmão está ali com dor. A irmã fazendo massagem. Ele está com dor. Está passando por um tempo de luta. Mesmo sendo crente em Cristo Jesus. Porque se a gente for para a antiga aliança, a gente fala, irmão, quem pecou? Você ou a Neia? Mas se a gente for para a nova aliança, é uma enfermidade que chegou. E que nós cremos que Deus tem poder para curar. Amém? Mas que Ele também pode não curar. E Ele continua sendo Deus. Nós oramos, profetizamos. E cremos que Deus pode curar nosso irmão. E ele continuar vindo na igreja e voltar a exercer suas atividades aqui na igreja, fora da igreja. Nós cremos no milagre. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Amém? Mas a maior cura é a salvação que Ele já fez.
Versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sob sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. O mundo, queridos, não quer o nosso Deus. Sabia disso? O mundo odeia o nosso Deus. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. O mundo não quer obedecer a palavra de Deus. Mas nós devemos estar dispostos a tudo. A tudo. Quando diz aqui, entretanto, mesmo que eu seja oferecido em libação. O que é isso? Libação é quando tinha o sacrifício na antiga aliança. Era derramado vinho sobre a carne, sobre o animal que seria sacrificado. Isso chamava libação. Quando o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício. O que Paulo está dizendo? Olha, nós deveremos nos derramar. Olha só a canção. Precisamos nos derramar, ainda que a gente seja derramado totalmente na sua presença, como sacrifício vivo, porque é esse o sacrifício que o Senhor pede, a serviço da fé que vocês têm. Precisamos de uma igreja disposta a se derramar na presença do Senhor, ainda que seja como sacrifício vivo. Ah, pastor, mas o senhor falou que nós não precisamos, que ao invés de Deus pedir sacrifício, Ele se fez sacrifício. Sim, é que muitas vezes nós relacionamos o nosso sacrifício a campanhas, a tantas outras coisas que os homens criaram. E esquecemos que a Bíblia nos orienta a um sacrifício vivo. Sabe o que Deus está pedindo? É a nossa vida, não é algo que você possa fazer, é a nossa vida. Deus primeiro quer mudar a nossa vida, para depois mudar a circunstância que estamos inseridos. Lembra da pregação semana passada sobre Pedro andar sobre as águas? Pedro andou sobre as águas em meio à tempestade, porque Jesus queria primeiro transformar a vida de Pedro, para depois acalmar a tempestade. Talvez, e eu encerro, você esteja passando por lutas, ou talvez você venha passar por lutas. E você tem que entender que talvez essas lutas é Deus permitindo algo para que você possa ser moldado. Tinha uma canção na época do pastor Ari que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Eu quero ser. Será que a gente está disposto a ser, Manusa, ser quebrado e ser feito de novo? Será? Pastor Silvio agora fininho, usando camisa 44. Calça 44? Calça 46? Vai chegar nos 44, irmão. Em nome de Jesus. Eu uso 42, desculpa, mas tudo bem. Mas você vai chegar, irmão. Já pensou, Deus fala assim: ô Silvio, eu vou quebrar a sua vida, você vai engordar de novo, mas você vai voltar a emagrecer de novo, eu vou fazer de novo na sua vida. Imagine como o Silvio vai falar: não, Deus, eu vou sufoco, eu passei lá, fiz cirurgia, agora que a coisa está caminhando, agora que eu estou conseguindo pular, agora que eu estou conseguindo andar sem suar, sem cansar, agora aqui vou ter que começar. Porque a gente às vezes canta, fala, mas não pensa no que é ser quebrado e feito de novo. Temos se Deus, tampa o ouvido da Silvia, por favor. Temos se Deus fala assim: ô Márcio, beleza, você está feliz em Ubatuba, né? Que legal, você está feliz, está contente em Ubatuba, mas vou quebrar sua vida, você vai voltar, você vai para outro lugar e depois você volta. Será que eu estou disposto a isso? Mas a gente canta, a gente lê: ah, Deus, quebra a minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, Deus. A gente ora uma oração hipócrita e mentirosa: ah, Deus, minha vida está nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser comigo, eu sou teu, a igreja é tua, mas por favor, não me tire daqui.
Por favor, não faça eu voltar, não faça eu recomeçar, não me deixa doente, não me deixa enfermo, não me deixa ansioso, por favor. Eu quero parar com a sertralina, eu quero parar, para de ficar falando que eu não tomei o remedinho, hein? A gente quer ser quebrado de novo, ser feito de novo, será? A cultura do mundo, presta atenção, a cultura do mundo nos levará para o inferno. Por isso que Tiago vai dizer, se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Eu acho que não é bom ser inimigo de Deus. A cultura do mundo nos levará para o inferno. Por isso que a igreja verdadeira é contra a cultura do mundo. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo, que tem poder para nos convencer, possa nos convencer, Deus, nessa noite. Através da Tua palavra, através da Tua verdade. Possa nos libertar de todo engano. Que possamos entender, Deus, que o Senhor nos chama para ser bênção, não ficar correndo atrás da bênção. Isso é contra a cultura do tempo atual, da cultura evangélica, da cultura das igrejas, onde tem buscado pessoas para receber bênção, mas pouco tem se chamado as pessoas para ser bênção, porque para ser bênção precisamos abrir mão, para ser bênção precisamos deixar, para ser bênção precisamos ter a disposição de ser quebrado e ser feito de novo. Para ser bênção, precisamos viver sob a Tua vontade e não sob a nossa vontade. Para ser bênção, precisamos dizer não ao nosso eu. Para ser bênção, precisamos negar a nossa vida, tomar a nossa cruz e Te seguir. Para ser bênção, precisamos saber que vamos seguir um Deus que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Para ser bênção, é ir contra a cultura evangélica atual. Por isso, precisamos ter a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou, não quis manter o direito de ser como Deus, mas se esvaziou, tornando-se em figura humana, para que nós pudéssemos crer que há a possibilidade de Deus habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, então precisamos viver como pessoas salvas em Cristo Jesus, vivendo o verdadeiro Evangelho. Através das nossas atitudes, através do nosso pensar, através do nosso olhar, através do nosso falar, através das nossas brincadeiras. Vivendo como uma igreja salva em Cristo Jesus. A igreja de Cristo. Que essa igreja seja conhecida como a igreja de Cristo, como a igreja que acolhe, como a igreja que tem a palavra de Deus, como a igreja que faz a diferença na vida das pessoas. Não como a igreja do pastor Márcio, como a igreja do pastor Silvio, não como a igreja que era do pastor João, não, essa igreja não é nossa, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, o nome que é exaltado sobre todo nome, o nome que tem poder para curar, para libertar, o nome que é sobre todo nome, o nome que um dia voltará e estabelecerá o seu reinado. Ah, Jesus! Nunca foi sobre nós, sempre sobre o Senhor. Que possamos viver a cultura dos céus. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra, como no céu. Que o céu seja a nossa referência. Que a cultura do céu seja a nossa referência, e não a cultura deste mundo. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Se coloque em pé para recebermos a bênção do Senhor. Pastor Silvio, peça a bênção aqui. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pelo momento na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha cair nos nossos corações, Pai, como em terra fértil, Pai, e nós viemos dar o Teu fruto no tempo correto. Mas por isso, Senhor, nós precisamos da Tua bênção, Pai.
Que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, Pai, seja não só hoje, mas para todo sempre sobre as nossas vidas. Amém.